A paz do Senhor, povo de Deus. Antes de eu começar, vamos fazer mais uma oração para que Deus fale conosco através dessa palavra. Amém? Pai, nós cremos, como foi dito aqui essa noite, no poder da Tua palavra, porque ela é viva, ela purifica, ela nos limpa. E essa noite, Pai, nós pedimos que a Tua palavra, juntamente com o Teu Espírito Santo, trabalhe em nosso coração, para que a gente venha ser cada vez mais parecido contigo. Quem deseja isso e crê nisso diz amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 5. Hoje a pregação vai ser um pouquinho diferente. Como assim? Hoje eu vou falar sobre casamento, relacionamento matrimonial. E eu vou pedir ajuda dos universitários, ou melhor, das universitárias. Eu vou chamar a minha costelinha, a mulher mais linda dessa congregação, Jana Milfon. A gente vai pregar em dupla. Amém, meus irmãos? Efésios, capítulo 5, o verso 22. E depois a gente vai ler o 25. Graça e paz a todos. Nós vamos falar hoje sobre as ordenanças do Senhor para os homens e para as mulheres, para os maridos e para as esposas. Vamos começar lendo o versículo 22 do capítulo 5 de Efésios. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Calma que tem para os maridos. Versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Olha que coisa linda. Deus criou macho e fêmea. Ele não criou dois homens lá no jardim e não criou duas mulheres. Lá no jardim não tinha Adão e Ivo. Caso tivesse, nós não estaríamos aqui hoje. Ele nos criou, o que eu quero dizer com isso? É que ele nos criou diferentes. Sim, ele nos criou diferentes. Mas essas diferenças não são para nivelar um ao outro no sentido de colocar um como superior e o outro como inferior. Não. Essas diferenças são sim para complementar, são para completar um ao outro. E nós vamos ver agora algumas diferenças entre homens e mulheres. Olha que interessante. Por exemplo, normalmente, há exceções, claro. Normalmente nós homens, nós somos mais retraídos, mais calados. Nós mulheres somos bem faladeiras, bem tagarelas. E eu creio, eu tenho essa impressão, interpretação minha, que seja por isso que a mulher foi criada depois do homem. Imagina se ela fosse criada antes e começasse, Senhor, eu não gostei da zebra com listra, não. Eu queria que ela fosse com pintinha, tipo onça. Eu não gostei do céu azul, não. Dá para pintar de lilás? Eu acho que não ia demorar 6 dias a criação. Acho que ele precisaria pelo menos uns 60 anos, não acha? Eu prefiro acreditar que, na verdade, primeiro Deus fez o rascunho e depois a obra-prima. Não, eu acho que eu tenho que concordar, né? Nós, quando vamos nos comunicar, nós somos mais objetivos, mais sintéticos, vamos direto no alvo. Nós, mulheres, amamos os detalhes, né? A gente gosta de falar com riquezas de detalhes. A gente não consegue contar algo de uma forma resumida, não. A gente tem que contar tudo o que aconteceu. Em relação, vê se é assim na sua casa. Em relação ao guarda-roupa, olha outra diferença entre homem e mulher. Lá em casa eu tenho o dízimo. 10% do guarda-roupa é meu, os outros 90% é da mulher. Lá, o homem, no guarda-roupa, ele é muito simples. É uma calça jeans, uma camiseta, um par de sapato, um de tênis. Mas é a mulher. Nós temos bastante coisa, né, meninas? E sabe o que é mais incrível na gente? Na hora que a gente vai sair. Aí a gente vai lá no guarda-roupa e diz, eu não tenho nada para usar. É verdade. Nós, homens, outra habilidade é a incrível capacidade de não encontrar as coisas. Amor, cadê a margarina?
Ô, amor, tá aí na geladeira. Aonde, amor? Do lado do queijo. Não tô achando. Ele Aí não lá acha vem nem o ela. queijo. Lá não acha nem o queijo, quanto mais a margarina. Aí lá vem ela. Amor, tá aqui. Meu Deus, como é que eu não vi? Tu tirou de um portal, de uma terceira dimensão? Nós temos dificuldades nisso. Nós, homens, temos também essa incrível habilidade de fazer uma coisa de cada vez. Já nós mulheres, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente consegue estar falando no telefone, ninando a criança e fazendo a comida ao mesmo tempo. E o que é incrível é que a gente faz tudo bem. A gente faz tudo ao mesmo tempo, mas faz tudo perfeito. Agora, tenta falar no carro enquanto o homem está dirigindo. Ele já vai dizer, ó, tá me atrapalhando. Tá muito barulho. Não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu acho isso muito incrível. Em relação na tomada de decisões, quando o homem vai tomar uma decisão, normalmente ele pende mais para o lado racional. Já as mulheres são mais emocionais. A gente pensa mais com o coração. O pastor Cláudio Duarte define muito bem a gente. Ele diz que nós somos um emaranhado de fios desencapados. São todas as emoções ao mesmo tempo e a gente não consegue, às vezes, nem discernir direito qual é a emoção que está ali sendo mais forte, né, para tomar uma decisão. Mas a gente vai muito pelo coração. Em relação aos desejos, outra diferença entre homem e mulher, normalmente nós somos atraídos mais pelo que vemos. Já as mulheres, normalmente, são mais atraídas por aquilo que ouvem. Um exemplo. Chega para tua esposa e diz que ela está linda ou que ela é linda. Ela vai esquecer em 10 segundos. Agora, fala que ela está um pouquinho acima do peso. Jesus, acabou a tua vida. O resto da vida. Nunca mais ela vai esquecer. Nós, normalmente, como a gente falou de emoções ali, nós somos mais fechados. A gente não gosta de compartilhar os nossos sentimentos. Nós, mulheres, gostamos, amamos marcar um cafezinho, né, meninas? Para conversar, para desabafar, para contar algumas coisas e pedir até, muitas vezes, conselhos, né? Só que tem um detalhe que eu quero abrir aqui. Muito cuidado com quem você tem dividido a sua vida, a quem você tem contado os seus problemas, a quem você tem pedido conselho. E sobre essa questão de compartilhar os sentimentos em relação aos homens, há uma estatística que as mulheres elas vivem 8 anos a mais do que os homens, justamente porque elas expressam os seus sentimentos. Os homens não, eles ficam guardando tudo para si, e isso vai corroendo o coração. E agora a gente vai fazer o seguinte: primeiro as damas, né? A dona Janaína, dona Jana Milfon, ela vai estar falando a respeito dos mandamentos de Deus para a mulher, mas depois vem os homens. Amém. Vamos lá, meninas. Como nós lemos, o texto de Efésios 5, no versículo 22, fala o quê? Fala que nós devemos nos sujeitar aos nossos maridos. Mas tem um detalhe. Não é se sujeitar de qualquer jeito. É se sujeitar como ao Senhor. Quem não se sujeita ao Senhor, se rebela contra Ele. A mulher ela só vai ter dificuldade de se submeter, se sujeitar ao seu marido, quando ela não entende que isso aqui que Paulo está falando não é um conselho, e sim uma ordenança, um mandamento. E certamente essa mulher vai ter dificuldade também de se sujeitar ao Senhor. Porque pensa comigo, se é difícil a gente se sujeitar a alguém que a gente vê, imagina quem a gente não vê, a quem a gente não tem que prestar conta diretamente. Porque o Senhor, a gente não consegue vê-lo, ele não está materializado, mas ele vê tudo que a gente faz. E a gente tem que estar sujeito a ele, à vontade dele. E para a gente ter uma ideia do que é submissão, no dicionário fala o seguinte: submissão é ato de submeter, sujeição, obediência, docilidade. Submisso é aquele que é obediente, dócil e respeitoso. Nós conhecemos alguém na Bíblia com essas características: Jesus. Agora, o contrário disso, como eu falei, é rebelião.
Sabe qual é a definição de um rebelde? Rebelde é aquele que se revolta, teimoso, desertor, amotinado. Vocês já ouviram falar em alguém com essas características? Lula. Não. Também. Mas eu estou falando de Satanás. Veja só o paralelo. A diferença entre submisso e rebelde. O contrário de se sujeitar é se rebelar. E aí eu quero fazer uma pergunta para nós mulheres aqui. Mulheres, vocês têm se sujeitado ao Senhor? Vamos para um exemplo de rebelião na Bíblia. Isaías, capítulo 14, versículo 13. Essa passagem é atribuída por teólogos a Satanás. Definição do que ele era, do porquê dele ter perdido o que ele tinha. Amém? Fala assim. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora a gente vai ler uma passagem que mostra submissão na Bíblia. Filipenses, capítulo 2, versos do 5 ao 11. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e sendo reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh! Que palavra poderosa! Vejam que paradoxo! Satanás tinha tudo, era considerado o melhor, o mais bonito. Ele andava no meio das pedras afogueadas, como diz as Escrituras. E ele quis ser mais. Ele quis estar acima. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo e foi derrubado, abatido, lançado fora. Enquanto Jesus, sendo tudo, escolheu se tornar nada. Sendo rei, escolheu se tornar servo. Aleluia! Vejam só a diferença entre os dois. Satanás, ele estava insatisfeito com aquilo que Deus tinha dado para ele. E quando nós nos tornamos insatisfeitas, mulheres, com aquilo que Deus nos deu, nós acabamos nos comportando como Satanás, nos rebelando contra o Pai. Isso é muito forte. E aí, para piorar a nossa vida, existem umas mulheres que se chamam feministas, e elas dizem que estão lutando por causas nossas, para nos defender, pelas mulheres, para conquistar coisas para nós mulheres. Não se enganem com isso. Na verdade, elas defendem interesses de um movimento. E esse movimento vai totalmente de encontro ao que Deus planejou para nós mulheres. Elas, através dessas ideologias, querem nos afastar,
cada vez mais do plano original de Deus para nós. E qual é esse plano original, irmã Jana? Está lá em Gênesis, capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Ajudadora idônea, no original, no hebraico, se fala Ezer Kinegdo. Vocês vão entender depois por que eu estou falando isso. Ezer Kinegdo significa ajudadora idônea, alguém que o auxilie e corresponda. Ajuda que lhe seja adequada. Deus, ele preparou alguém que ajudaria o homem adequadamente, no mesmo nível. Foi para sermos ajudadoras idôneas que o Senhor nos criou. E se eu e você não estamos buscando ser uma ajudadora idônea, eu sinto informar, estamos completamente longe, fora do plano original de Deus. E como eu falei acima, no hebraico, a palavra ajudadora é Ezer. E essa palavra, no sentido de ajudadora, ela aparece cerca de 18 vezes na Bíblia. 16 vezes está sendo atribuída a características de Deus. E apenas 2 vezes a mulher. Por exemplo, Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Essa palavra socorro, Ezer, e está sendo atribuída a quem? Ao Senhor. Entendam, nós somos o alívio dos nossos maridos no dia a dia. É um dia a dia estressante que eles têm, corrido. Se não somos assim, se não somos esse alívio para eles, a gente precisa começar a ser. Porque senão eles vão querer passar mais tempo fora do que dentro de casa conosco. A palavra Ezer, quando é atribuída ao Senhor, nunca, jamais é trazida com a ideia de que ele é o nosso subordinado ou o prestador de serviço, mas sim a ideia de Deus como auxílio, ajudador, em algo que está acima da nossa capacidade. Olha que poderoso! Nós, mulheres, somos capacitadas por Deus para ajudar os nossos maridos em coisas que às vezes eles não conseguem fazer. Às vezes coisas simples como não achar algo na geladeira. Mas às vezes eles só querem uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo naquilo que eles estão fazendo. E muitas vezes nós mulheres, sem sabedoria, acabamos enterrando até os sonhos dos nossos maridos. Algo que me chama muita atenção é a forma como as mulheres falam dos seus maridos na frente dos seus filhos. Nós temos a responsabilidade de apresentar o nosso marido aos nossos filhos. Eles sabem que eles são nossos filhos. Nós os geramos. Foram 9 meses. Nasceu, nós amamentamos. Eles olhavam a nossa face o tempo todo. Automaticamente aquela criança entende que nós somos algo do qual ela precisa. Mas e quem é esse homem que fica andando em volta? Quem é esse? Eles não sabem. Somos nós, mulheres, que apresentamos aos nossos filhos o pai deles. E como é que você tem falado do seu marido para o seu filho? Cuidado. Cuidado com as suas palavras. Porque isso pode gerar uma ferida de paternidade. E mais tarde essa criança vai se tornar um adolescente ferido, que vai se tornar um adulto ferido e por aí vai. Cuidado. Ser submissa, amadas, nada mais é que ser alguém que entende que precisa ajudar outra pessoa. Não é ser maltratada, não é ser desprezada, isso aí é ser subjugada, é diferente. Se você está sendo maltratada pelo seu marido, aí você tem que denunciar. Isso é diferente. Ser submissa, é como eu falei aqui, é ser semelhante a Cristo.
Amém? Agora acabou a parte das mulheres. Agora vai vir para os homens. Se prepare. Eita, glória a Deus. O tema é o cabeça, o cabeçudo e o descabeçado. A palavra de Deus diz o seguinte: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Pergunto, o que é ser cabeça? Não, não é isso que você está pensando. Não é ser superior. Deus, ele criou homens e mulheres, como a gente falou, diferentes, mas num sentido nós somos iguais. Em que sentido? Olha só. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Em relação à salvação, em relação a Deus, nós somos um. Não há diferença entre homem e mulher. Mas em relação a como Deus administra, como Deus governa, há funções diferentes para cada um. Nós vimos o mandamento para as mulheres e hoje nós estamos vendo agora também o mandamento para os homens, que é para serem cabeças, para amarem a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E cabeça fala de quê? Cabeça fala de autoridade, fala de liderança, de governo. É aquela pessoa que vai identificar o erro e jogar para os outros? Não, ele vai identificar e resolver. E ele que está com a responsabilidade de ser líder, de ser cabeça da sua família. Pense no seguinte, irmãos. Um dia, eu e você apresentaremos diante de Deus a nossa família. Como fomos como pais. Como fomos como maridos. O nosso primeiro ministério começa em casa. E a gente vai ver que a Bíblia diz para a gente ser o quê? Cabeça. Não é para ser nem cabeçudo e nem descabeçado. Como assim? Eu não entendi. Cabeçudo e descabeçado são extremos do cabeça. Você vai ver, olhando para o passado, você vai ver que antigamente, o pessoal de cabelinho branco vai lembrar, os homens, eles eram mais brutos, eles eram mais machistas, eles eram mais grosseiros, eles eram cabeçudos. Mas hoje, se você olhar nos dias de hoje, inverteu, eles foram para um outro extremo. Eles são mimados, crianças mimadas que em vez de ter uma esposa, acho que tem uma mãe. Eles colocam toda a responsabilidade que é deles, eles vão lá e colocam sobre a esposa. Não assumem o seu papel de cabeça. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, descabeçado. Ou seja, descabeçado é sem cabeça, aquele que não assume a sua responsabilidade de líder do lar. Onde a mulher é o cabeça e não o homem. Quem já ouviu falar sobre o rei Acabe? Quem é que mandava? Era o Acabe? Era Jezabel. Acabe era um descabeçado. Olha só alguns tipos de marido desse tipo. Um deles é o marido, desses descabeçados, né? É o marido passivo. O que é um marido passivo? Vê se você consegue identificar. É aquele homem que raramente toma decisões. Ele empurra tudo para a esposa. Ele é uma pessoa muito indecisa. Ele acha o seguinte: trabalhar e trazer o pão para casa é suficiente. O resto é contigo. É tu que tem que educar os filhos, é tu que tem que orar, é tu que tem que buscar a Deus, é tudo tu, mulher. Eu só trago o pão e tá ótimo. Esse é um descabeçado, é um marido passivo. Ele transfere a responsabilidade que é dele para a mulher. Aí pensa como é que fica essa esposa. Essa esposa já tem a função dela. Aí ele pega a função dele e coloca sobre ela. O que vai acontecer com essa esposa, com essa mulher? Sobrecarregada. Essa esposa não me ama mais, não quer mais saber de mim. Claro, tu jogou toda a responsabilidade tua para ela.
Aí ela não consegue fazer mais nada, ela está estressada, angustiada, ansiosa, aflita, porque você não tomou a sua posição de cabeça. Além do marido silencioso, esse descabeçado, além do marido passivo, existe o marido silencioso. Como assim um marido silencioso? É aquele que só fala o necessário com a esposa, com os filhos. Ele não se comunica profundamente com eles. Ele não educa os filhos. Ele deixa essa responsabilidade exclusivamente para as mulheres. Esse é um marido silencioso. Ele vive num mundinho dele, um mundinho fechado. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer agora. É para o seu bem. Cuidado com a separação, com o divórcio progressivo. Vocês casaram e agora cada um está vivendo o seu mundinho. Cada um, e à medida que vai passando o tempo, vocês vão se afastando cada vez mais. Você se envolve com o seu trabalho, ela com outras coisas, e vocês estão dentro, estão juntos, mas estão separados. É o que a gente chama de viúva de marido vivo. Muito cuidado com a separação progressiva. A mulher está junto com essa pessoa, mas ela se sente só. Quantas mulheres aflitas, chorando, angustiadas. Além do marido silencioso, outro tipo de descabeçado é o marido brincalhão. Brincar é legal, rir é legal? É, mas como a gente viu aqui, tudo tem um tempo determinado. Existe sim o tempo de fazer brincadeira, mas tem hora que é falar sério. E o marido brincalhão, ele não leva nada a sério. Tudo ele faz piada. Apresentou um problema para ele, ele vai lá e faz uma piadinha. O que acontece? A mulher fica insegura, os filhos ficam... Não vou contar nada para ele, porque não adianta, ele vai fazer piada, ele só faz brincadeira. Então não seja também um marido... Pode brincar, tá, irmãos? Mas não seja excessivamente brincalhão. Quando for para levar as coisas a sério, leve a sério. Tipo de marido descabeçado. Marido passivo, marido silencioso e o marido brincalhão. Não seja assim, meus irmãos. Mas, além do descabeçado, existe um outro extremo, que é o marido cabeçudo. O que é o marido cabeçudo? É o machista. É o famoso marido mula. Ele é teimoso. Ele não dá ouvidos aos conselhos sábios da sua esposa. Ele é obstinado. Vocês conhecem alguém assim na Bíblia? Descabeçado, a gente viu o exemplo de Acabe. Mas um machista teimoso na Bíblia é uma pessoa chamada Nabal, esposo de Abigail. Se não fosse a sua esposa, ele teria morrido mais cedo. Ela evitou um pouco, mas mesmo assim, ele continuou na sua teimosia e Deus acabou levando ele embora. E perdeu a esposa para Davi. Se você quiser saber um pouquinho sobre a história de Nabal, que não vai dar para muito tempo falar sobre ele, 1 Samuel, capítulo 25, o verso 3, para você ler em casa. Então, esse marido cabeçudo, machista, é aquele que é um ditador. Ele confunde autoridade com autoritarismo. Tem diferença, irmãos. Autoridade de autoritarismo. Você não é chefe da sua esposa. Você é líder. Tem diferença. Um chefe, ele manda, faz isso, faz aquilo, faz isso outro. Agora, veja o exemplo de Jesus. Jesus não é um chefe. Jesus é um líder. O que ele pede para fazer, antes ele já fez pelo exemplo. Ele não manda a gente amar? Manda, mas o que ele diz? Amai-vos como eu vos amei. Aprendei de mim. O líder, ele ensina pelo exemplo. Amém? Existe um marido ditador, um marido teimoso. O que é um marido teimoso? Ele faz uma coisa errada e ele não vai admitir que errou. Ele vai contornar para cá, contornar para lá, mas ele não admite o seu erro.
Ele não ouve conselhos, ele é um marido teimoso. Além do marido teimoso, existe um outro tipo de marido cabeçudo, que é o marido insensível, grosseiro, explosivo, não sabe falar com a esposa, não sabe falar com os filhos, ele não é sábio, ele só fica criticando. Ah, esse arroz está salgado, ah, a minha roupa não está passada, ô mulher isso aqui, ô mulher... É um marido insensível. Meus irmãos, cuidado com aquilo que sai da sua boca. A Bíblia diz que aquilo que sai da tua boca pode gerar vida ou pode gerar morte. Uma palavra pode doer mais no coração da sua esposa do que um tapa. Um tapa vai passar aqui, vai doer, mas vai passar. Mas aquela palavra que você falou, ela vai guardar aquilo ali, ó, para sempre e vai matar ela. Por isso que eu digo, eu aprendi eu lendo a Escritura, Deus me deu uma frase que é a seguinte, ó. Aprenda, eu gostei dessa frase e ela tem me ajudado bastante. Não mate, não morra. Não mate, não morra, não entendi. Vou explicar. As palavras, elas podem matar, certo? Então, não mate, não morra. Perdoe, peça perdão. Amém? Quando você falou alguma coisa errada para essa pessoa, para sua esposa, para o seu marido, o que você deve fazer? Vai lá e pede perdão, não mate essa pessoa, vai lá e peça desculpa. Veja que você errou. Mas também, não morra. Se alguém falou uma palavra que está aqui dentro do teu coração, seja o seu pai, sua mãe, não morra com essa palavra. Perdoe eles. Qual que é a oração do Pai Nosso? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como também nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem orou isso assinou a sua sentença de vida ou de morte. Como assim? Porque você está dizendo o seguinte: Pai, só me perdoa se eu perdoar aquele que me ofendeu. Se você não perdoar aquele que te ofendeu, você também não será perdoado. Então libere perdão para essa pessoa que te falou palavras agressivas. Então a gente não deve ser nem cabeçudo, nem descabeçado, nem machista e nem jogar a nossa responsabilidade sobre os ombros da esposa. O que nós devemos ser? Assim como as mulheres devem ser imitadores de Cristo, que foi submisso ao Pai, nós também devemos ser imitadores de Cristo, como ele foi cabeça, nós também devemos ser cabeça. E como é que Cristo foi cabeça? Qual foi o exemplo de Cristo? Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Como é que o cabeça administra a sua casa? Servindo. Vamos trazer para o plano natural. Quem é o nosso cabeça de Florianópolis? É o prefeito. Ele é o cabeça, ele que comanda. E qual é a função dele? Servir o povo. O cabeça, ele faz o quê? Ele serve. Ele não está ali para mandar ser mais do que os outros, não. A função dele é abençoar os que estão debaixo da sua responsabilidade. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. E ele diz, o marido cabeça é aquele que ama a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Eu quero trazer aqui para os irmãos 5 P's. Como assim 5 P's? 5 palavras que começam com a letra P, que estão relacionadas à nossa função de ser cabeça. Olha o que o homem tem que ser cabeça, esses 5 P's. Cinco P's. Primeiro, prioridade. O cabeça sabe qual é a prioridade. Segundo, presença. Terceiro, percepção. Quarto, proteção. E quinto, provisão. Como assim? O cabeça entende a respeito de prioridade. Quem está em primeiro lugar? A igreja ou a família? Se você respondeu a igreja, você está errado. Em primeiro lugar é a sua família. Paulo diz:
Aquele que não governa bem a sua casa, não pode governar a casa de Deus. Primeiro a nossa família, a nossa casa, e depois a casa de Deus. Claro que, em primeiro lugar, é Deus, depois a família. Tem muita gente também que eu vejo botando o trabalho na frente da família. Meu irmão, nenhum sucesso no seu trabalho vai recompensar a perda na sua família. Pense nisso, meu irmão. Então, o cabeça, ele sabe dar prioridade. Ele sabe, outro P é, o cabeça, ele entende a questão da presença. E, pai, a tua função como marido ou como pai não é apenas dar presentes, mas, em primeiro lugar, estar presente. A sua presença no lar é fundamental, tanto para a saúde espiritual dos seus filhos, como da sua esposa. Terceiro P que o cabeça tem que ter é percepção. O cabeça tem que olhar para sua esposa, olhar para os seus filhos e buscar identificar o que eles estão passando, qual é a necessidade deles. É sua responsabilidade cuidar da esposa e dos filhos. Em quarto lugar, o cabeça também é aquele que traz a proteção, tanto física, você deve dar a sua vida pela sua esposa, protegê-la fisicamente, como também espiritual. E em relação espiritual, vem o quinto e último ponto do cabeça, que é a provisão. Podia pegar uma Bíblia para mim? Pode ser a tua? Está no Efésios? Olha o que diz Paulo sobre provisão. Maridos, cada um de vós ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele. É função do marido alimentar a sua esposa. E aí eu trago para 3 pontos. Como assim o marido deve alimentar a sua esposa? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23, vai falar sobre a nossa estrutura, que nós somos corpo, alma e espírito. O marido, ele tem que alimentar essas 3 áreas da sua esposa. Seu corpo, sua alma e seu espírito. Como assim o seu corpo? É responsabilidade principal, primeiro do marido, trazer o quê? Provisão, pão para sua casa, alimentar a sua família fisicamente. Mas também o marido tem que alimentar o quê? A alma da esposa. Isso fala sobre o quê? Alimentar os seus sentimentos. Como é que o marido pode demonstrar amor pela esposa? Existem diversas maneiras, mas a gente conhece pelo menos as 5 linguagens do amor, as 5 maneiras de que o homem pode demonstrar amor pela sua esposa. A primeira delas, como o homem pode demonstrar amor pela sua esposa, é através de palavras. Fale palavras, elogie ela, incentive ela. Não seja apenas, como a gente falou, o cabeçudo, só critica, só xinga, só fala coisa mal. Não, use essas palavras com sabedoria para alimentar os sentimentos da sua esposa, alimentar os desejos, os sentimentos da sua esposa. Além de palavras, você pode demonstrar amor por ela. Sabe como? Olha um versículo da Bíblia que interessante. Ele diz assim, ó quanto amo a tua lei. Então, ele está dizendo que ama. Como é que ele demonstra esse amor? É minha meditação dia e noite. O salmista está dizendo o seguinte: tudo aquilo que eu amo, eu passo o tempo. Quer saber o quanto você está amando sua esposa? Veja quanto tempo você tem passado com ela. Passar tempo com ela não é apenas
sentado no sofá, cada um no celular, não. É passar realmente tempo interessado em ouvir ela, atento ao que ela tem a dizer. Passar tempo de qualidade. Uma terceira maneira de demonstrar amor à sua esposa é dando presentes, presenteando. É uma maneira de dizer, lembrei de você. Além de palavras, além de passar tempo, além de presentes, outra maneira que o homem pode demonstrar amor pela sua esposa é fazendo serviços. Quando o homem ajuda nas tarefas domésticas, lavando uma louça, cortando uma grama, consertando o telhado, você está mostrando para ela o quanto você ama e quer o bem dela. E a quinta e última parte de demonstrar amor é o toque físico, é carinho, relacionamento sexual, abraço, andar de mão dadas. Então são essas as maneiras que a gente pode demonstrar amor pela nossa esposa, alimentando a sua alma. Mas não basta alimentar o corpo da sua esposa, alimentar a alma. É também necessário alimentar o seu espírito. E aqui a gente vai para a parte final. Como assim alimentar o seu espírito? Quem faz o discipulado, quem está aqui com a gente na escola dominical, vai lembrar isso que eu já falei. Me ajudem, vamos lá. Vamos ver se os irmãos têm a memória boa em relação à Bíblia. Quantos presentes Jesus recebeu dos magos? Quantos presentes? 3 presentes. Quais eram esses presentes? Ouro, incenso e mirra. A minha esposa não gosta que eu fale isso, mas eu acho tão bonitinho. Certa vez um aluno meu disse assim, ouro, incenso e esfirra. Aí assim, não, um dos magos trabalhava no Habib's, né? Mas... é brincadeira. Ouro, incenso e mirra. O que os magos estavam querendo dizer com isso? Ouro, meus irmãos, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que simboliza a natureza, a realeza, a glória de Deus. Então, quando os magos entregam aquele ouro aos pés de Maria com o bebê, com Jesus menino, eles estão dizendo o quê? Nós reconhecemos que essa criança é o rei dos judeus. O ouro simboliza a realeza de Jesus Cristo. Quando eles entregam o incenso, o que eles estão reconhecendo? Incenso na Bíblia, se você for lá em Apocalipse capítulo 8, vai dizer que o incenso é como se fosse a oração. Então, o que os magos estavam dizendo naquele momento? Nós reconhecemos que essa criança é aquele que é o mediador entre Deus e os homens, o sumo sacerdote. Era o sacerdote que fazia orações. Mas agora vem o mais estranho e o mais comovente de todos. Imagine-se você no lugar de Maria. Eles entregam para ela mirra. Lembre-se, Jesus é uma criança e ele recebe mirra. Se coloque no lugar de Maria. Mirra era para quê? Era uma essência, um perfume para embalsamar os mortos. É como se chegassem diante de Maria com um caixãozinho. Maria, nós sabemos que esse menino que está no seu colo, ele vai morrer. Mas através da sua morte, ele vai salvar todos aqueles que creem nele. Quem é esse que vai morrer por nós? Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ele é o profeta que morreria por falar a verdade. Mas o que tem a ver com casamento, marido? Calma. Jesus Cristo. Sabe o que é Cristo? Não é o sobrenome dele, não é Jesus tipo Jesus de Souza. O Cristo ali é a sua função. Cristo é Messias, é ungido, é como se derramasse óleo. E o derramamento de óleo significa o quê? A capacitação de Deus para que ele pudesse cumprir uma missão. E a sua missão é que esse menino, ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. E esses 3 itens vão se repetir na Arca da Aliança. Quem lembra o que tem dentro da Arca da Aliança? Maná,
Tábuas da lei. Maná, tábuas da lei, está faltando um. A vara ou cajado de Arão. Esses 3 itens estão relacionados aos 3 presentes que Cristo recebeu. Repare comigo, ele recebeu ouro, certo? Lá na arca da aliança, aquele caixote de madeira onde tem 2 querubins, tinha as tábuas da lei. Eu pergunto, quem é que dá a lei? O rei, aquele que governa, aquele que manda. Tinha a vara de Arão. Quem era Arão? O sumo sacerdote. Foi escolhido 12 varas, a vara que florescesse era o escolhido de Deus. Veja, uma vara seca, morte. A vara floresceu, ressurreição. Jesus é aquele que morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele é o sumo sacerdote. Só recapitulando, no Antigo Testamento, haviam 3 pessoas que eram ungidas. Os reis, os sacerdotes e os... Qual é o último item da arca? Maná. O que é o maná? Maná é o pão que desceu do céu. Eu conheço um pão que desceu do céu. Pedro, quando Jesus fala a respeito dessa questão do pão que desceu do céu, é um sermão tão duro que alguns discípulos querem abandonar Jesus. E ele pergunta para Pedrão, e aí Pedro, não vai me abandonar como fizeram estes? Qual é a resposta de Pedro? Não tem plano B. Para onde iremos nós, se só tu tens o maná que desce do céu? Se só tu tens as palavras, se só tu és o profeta, e através das tuas palavras gera vida. Jesus é rei, sacerdote e profeta. E ele chamou você, homem. Ele chamou você, filho de Deus, para que você seja rei, sacerdote e profeta da tua casa. Não seja um descabeçado, não seja um cabeçudo. Assuma a sua responsabilidade de rei, de liderar, de governar a sua casa. Assuma a sua responsabilidade de ser sacerdote. Qual a diferença do sacerdote e do profeta? O sacerdote pegava a oração do povo e entregava para Deus. O profeta pregava a mensagem de Deus e entregava para o povo. Você foi chamado para ser sacerdote. Coloque-se de joelhos e clame pela sua família, homem. E não só isso, alimente o espírito da sua esposa e dos seus filhos, ensinando-os a palavra de Deus. Não seja cabeçudo e nem descabeçado. Seja cabeça, seja rei, profeta e sacerdote. Amém, meus irmãos? Nos colocamos de pé. Vamos estar terminando aqui. A ideia é a seguinte: não seja nem Acabe, descabeçado, e não seja nem Nabal, o cabeçudo, para que a sua família não acabe mal. Seja como Cristo, cabeça que dá a vida pela igreja. Eu gosto muito de um comentarista bíblico chamado Matthew Henry. Ele trouxe uma ideia, eu vou acrescentar algumas a mais. Ele explica por que a mulher não foi tirada dos pés. Porque a mulher não foi feita para ser subjugada. Por que a mulher não foi tirada da cabeça? Porque não foi colocada essa responsabilidade para ela. Ela foi tirada do lado. E como a Jana me ensinou, não é deixá-la de lado, mas é ao lado. Ele tirou de debaixo do braço para ser protegida. E do lado do coração para ser amada. Amém, meus irmãos? Maior exemplo de submissão é Cristo. Maior exemplo de ser cabeça, de ser líder do seu lar, é Cristo. Deus, Ele vai usar o casamento para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. A gente depende dele a todo momento para operar esse milagre gigantesco de
habitar duas pessoas completamente diferentes no mesmo lugar. Nós conhecemos uma história de um casamento no livro de João, onde Jesus foi convidado para as bodas de Caná. Faltou vinho, que significa alegria na Bíblia, e Jesus transformou água em vinho. Se tem alguém aqui que ainda não se casou e vai se casar em nome de Jesus, quando acontecer essa festa, convide Jesus para a sua festa de casamento. Mas não convide somente para a festa, convide também para que ele esteja todos os dias com vocês no seu casamento, no seu lar. Amém. Paulo vai dizer a respeito desse texto que a gente leu, sobre o eterno propósito de Deus. O que Deus quer? Ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus. E o casamento é uma ferramenta de Deus para que isso aconteça. Amém. Paulo vai dizer: deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão um. E ele termina dizendo: grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O nosso casamento é um reflexo de Cristo e a igreja. Em Gênesis, lá no jardim, o que você vê? Um casal, um noivo e uma noiva, onde não havia pecado. Amém. O que, quando você vai para o último livro da Bíblia, no Apocalipse, o que você vê? Um casal, Cristo e a igreja, onde não haverá mais pecado. Aleluia. E o nosso desejo é nos encontrarmos com o nosso noivo. Será que nós estamos nos preparando, sendo noiva adornada, para se encontrar com o nosso marido celestial? Em nosso casamento, existe a palavra que é declarada de que nós, ficaremos casados até que a morte nos separe. Mas com Cristo é diferente. Porque com Cristo, nem a morte nos separará de Cristo Jesus. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Nós queremos fazer uma oração pelos casais. Pode ficar aí no seu lugar mesmo, baixa a sua cabeça. Vamos orar. Abrace a sua esposa. Se você quiser olhar nos olhos do seu esposo, da sua esposa nesse momento e dizer: eu te amo. Jesus falou muito comigo nessa noite. Se o marido, a esposa não está aqui, manda um WhatsApp, a gente libera. Mas nós queremos orar por vocês. E Amém? Você, marido, que a sua esposa não está aqui. E você, mulher, que o seu marido não está aqui. Seja semelhante a Cristo. Amém. Porque a Bíblia diz que pelo nosso comportamento é possível ganhar o nosso cônjuge. Então permaneça firme, servindo a Cristo, orando. Que talvez até no próximo culto, amém, o seu amado, a sua amada estará aí do seu lado. Quem crê? Eu creio. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós declaramos aqui a Tua palavra, Senhor, e trouxemos na noite de hoje aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, Senhor. Nós sabemos que não fomos nós, de nós mesmos, que falamos nada aqui. Nós falamos tudo aquilo que estava no Teu coração, e nós fomos apenas a Tua boca nesta noite. E nós queremos, Pai, pedir que o Senhor derrame uma bênção especial sobre a vida de todos os casais que estão aqui presentes, que estão nos assistindo pela live. Senhor, que o Senhor possa estar tocando os corações dos casais nesta noite. Se existe alguma esposa que o seu esposo não está ainda rendido a Ti, que o Senhor possa tocar neste coração e transformar a vida desta pessoa. E também o contrário, Senhor, porque nós sabemos, eu e meu esposo sabemos, como nós desejamos estar aqui na igreja ao lado de alguém, como nós quisemos, como nós oramos pedindo, Senhor, isso, e o Senhor realizou conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. E nós queremos, Pai, declarar que o Senhor é vitorioso sobre a vida de todos os casais, que toda cilada, todo levante de Satanás, todo intento que o inimigo das trevas tem sobre os casais está destruído em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.